Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do Sobre Mentes e hoje nós vamos falar sobre transtornos mentais associados à obesidade. Vamos pedir para que vocês possam curtir, comentar, se inscrever, compartilhar. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial que a Jéssica vai apresentar. Bom, então a nossa convidada especial hoje é a doutora Luciana Pérez. Ela é endocrinologista e vai nos ajudar a conversar um pouco sobre essa questão da obesidade, dos transtornos mentais. E tenho certeza que esse episódio vai ser muito, muito bacana. Tudo bem, Lu? Tudo bem, gurias, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu fiquei, assim, impressionada com o tom de voz muito psico, gurias. Elas muito maravilhosas. Eu tenho que cuidar com o meu tom de voz, porque é meio baixo, mas eu tô cuidando aqui o volume. Tá maravilhosa, tá muito no mood psico, assim. Tá muito Bom, bem. então a gente vai começar falando sobre o que é obesidade. A gente vai tá detalhando um pouquinho sobre o que é obesidade, por que ela é uma doença. Bom, é uma doença multifatorial, né, Lu? Tem a questão genética e tem a questão ambiental também, que eu acho importante frisar aqui. Às vezes a gente vem muito... pensa, tá, é uma questão genética. Meu pai é obeso, minha avó é obesa, então não tem mais o que fazer. Mas não. Eu acho que é uma questão que a gente precisa ver o que tem no ambiente da pessoa, se ela se exercita, né? Tudo isso, né, Lu? Bom, com certeza. Vamos começar, assim, definindo, né, o que a gente fala, o que é a obesidade. Então, a obesidade, gurias, ela se refere a um excesso de gordura corporal. Não é só excesso de peso. Às vezes, esse peso aumentado do paciente pode ser por um excesso de massa muscular, e esse paciente pode ter até um IMC alterado, mas ele não é obeso, né? Então, a obesidade, o paciente tem que obrigatoriamente ter um excesso de gordura. E é causado, então, por um desequilíbrio entre a ingesta e o gasto. Só que, pontuando bem essa questão genética, né, Jéssica, a gente sabe que hoje 40%, 70% do nosso IMC é condicionado geneticamente. Então, em alguns casos, né, a gente sabe que tem uma influência genética muito mais forte. Claro que tem os fatores ambientais e a gente fala assim que existe o The Big Two, que são os dois mais. Os dois mais é a ingesta calórica excessiva, que está hoje muito associada com o nosso ambiente, né? A gente brinca que o nosso ambiente hoje ele é obesogênico, porque se vocês verem, assim, as porções são cada vez maiores, né? Basta a gente olhar ali, tinha o petit gâteau, agora tem o grand gâteau, porções de batata frita, né? Pague mais 50 centavos e leve o dobro. Então, assim, tá muito fácil a gente consumir alimentos mais calóricos, fora que os alimentos industrializados são mais palatáveis e isso acaba gerando mais vontade também, né, da gente comer. Teve um estudo que mostrou que quem consome mais ultraprocessados ingere em média 500 calorias a mais do que quem consome uma alimentação in natura, tá? Então temos tudo isso e associado a isso a questão de atividade física. A gente sabe que, embora as pessoas estejam fazendo mais atividade física, elas estão fazendo mais atividade física de baixa intensidade e menos atividade física de alta intensidade, tá? Então, né, a conta não fecha, né? A conta não fecha. Exato. E aí, por que tu perguntou, né? O que é a obesidade e por que a gente considera a obesidade uma doença? Sim. Porque é uma condição que afeta o funcionamento normal do organismo. O organismo para de funcionar do jeito que ele deveria estar funcionando. Fora isso, a gente sabe que a obesidade está associada com o surgimento de mais de 230 doenças. Então, não é uma coisa que a gente pode passar batido e simplesmente ignorar. Sim. Né? E ela tem 3 características, gurias. É uma doença crônica, então não tem cura, tem controle, tá? Ela é recidivante e recorrente. Então, toda vez que o paciente larga as intervenções, e quando eu falo intervenções, não é só um medicamento, é a dieta, o exercício. Então, uma vez que ele larga as intervenções que estavam sendo feitas, o que vai acontecer? Ele vai recuperar o peso perdido. E por isso que vocês devem cansar de ouvir os pacientes referindo o quê? Efeito sanfona. Isso. Perdi e reganhei, perdi e reganhei. A primeira coisa é entender que isso faz parte da história natural da doença. Isso é o normal, o esperado, tá? E tem diferentes graus também, a obesidade, né? Sim, grau 1, grau 2, grau 3, de acordo com o índice de massa corporal. De acordo com o IMC, né? Que é assim, o que a gente tem para ter uma ideia em termos de população é o mais fácil, né? É calcular o IMC.
que não depende de nada, né? Tu vai ali, divide o peso pela altura ao quadrado e tu tem uma ideia, né? Quando a gente está num consultório particular, privado, obviamente a gente pode utilizar outras formas aí de avaliar a composição corporal. Eu uso no meu consultório muito a bioimpedância. Então eu tenho uma ideia melhor porque ela me dá percentual de gordura, não só IMC. Mas vamos falar assim, que em termos populacionais, o IMC não serve muito bem, né? Sim. Então a gente também pode dizer que a relação da obesidade tem questões genéticas, tem questões ambientais. Eu acho que o ambiente tem um poder muito forte no nosso comportamento, né? Se a gente vê um padrão familiar, comportamento alimentar, né? Questões metabólicas, né? Isso, ambiente social, cultural, né? Questões metabólicas também, né, Lu? Questões comportamentais, né? Eu acho que é um conjunto, por isso que a gente fala da obesidade ser uma doença multifatorial. Exato. Bom, então vamos tentar associar agora, né, a obesidade à saúde mental. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da depressão, do transtorno bipolar. Bom, a gente precisa entender que elas necessitam de um diagnóstico clínico, né? As duas patologias têm alguns links fisiológicos, né, Fê? Sim. Então a gente precisa entender que um dos links vamos pegar aqui no meu desenho, é o eixo HPA, né, Lu? Que é um eixo de desregulação do estresse, o eixo inflamatório, e o eixo de desregulação da insulina e leptina. Esses eixos, eles se convergem e causam algumas alterações no cérebro, na atividade do humor e no comportamento alimentar. Confere? Exatamente. O que a gente sabe, né, é que a obesidade e a depressão, tanto unipolar quanto bipolar, tá? Elas têm uma associação bidirecional, ou seja, se eu tenho obesidade, eu tenho mais chance de ter depressão. E se eu tenho depressão, eu tenho mais chance de ter obesidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber. Tem relação com o IMC. Então, quanto mais alto o IMC do paciente, mais chance, tá? E também tem relação com obesidade abdominal. Pacientes que têm a maior circunferência abdominal também tem mais risco de ter depressão do que aquele paciente que tem uma obesidade mais generalizada, tá? E aí, por quê, né? Porque, na verdade, eles têm fatores que convergem, como tu falou. Inflamação. Inflamação acontece nos dois. Tanto o nosso tecido gorduroso, né? Um conceito mais novo que a gente tem, que o tecido gorduroso ele não é inerte, ele produz substâncias, ele produz moléculas inflamatórias, tá? Então, a gente sabe que ambas essas doenças têm alterações inflamatórias. Aí tem a desregulação do eixo que a gente chama de hipotálamo, hipófise, adrenal. Gera um estado de hipercortisolismo funcional, ou seja, não é aquele paciente que tem a síndrome de Cushing, tá? Ele não vai ter um cortisol altíssimo, não vai ter todas aquelas características do paciente com Cushing, mas ele tem um hipercortisolismo funcional. E o que isso favorece? Deposição de gordura abdominal, aumento do apetite e supressão do tecido adiposo marrom. Então, reduz o gasto energético. Tá? Fora isso, né, gurias, o que mais? Muitos pacientes, quando estão deprimidos, acabam tendo piores hábitos de vida. Muitos pacientes, quando estão deprimidos, pioram a depressão por conta da imagem, estigmatização, né? Falta de autoestima. Letargia, cansaço, tudo, lentidão. Né? Exatamente. Então, assim, são vários fatores, né? Que linkam aí uma doença com a outra. Sim, né, a pessoa, né, obesa ou com sobrepeso, ela passa, por exemplo, a não se exercitar, ou ela ter essa fadiga, né, esse cansaço mesmo. Né? Então, ela tem essa dificuldade de fazer coisas, né? Na psicoterapia cognitivo-comportamental, a gente fala da ativação comportamental, que é padrão ouro, né, para a depressão. E é justamente para colocar o paciente para fora, né, para ele fazer coisas, para ele se exercitar, para ele sair, passear, dar uma volta. Porque o paciente depressivo ele é muito para dentro, né? E se a gente for pensar no paciente obeso com sobrepeso e o paciente com depressão, é isso, um dificulta o outro, né, Fê? Os dois estão no mesmo caminho. E também a gente fala
dentro dos estudos, assim, né, dentro da depressão, de 2 tipos, assim, mais de depressão, daquela depressão mais melancólica, né, onde a pessoa se sente mais inútil, incapaz, né, se vê de uma forma mais negativa, e aquela depressão mais atípica, que é aquela depressão onde apresenta sintomas mais de lentidão, cansaço, fadiga. E estudando, vendo que os estudos mostram que a obesidade ela está mais presente na depressão mais atípica, que é essa depressão que causa falta de motivação, falta de disposição, falta de energia, faz com que a pessoa, o paciente, não tenha vontade de praticar exercício físico, deposita as suas emoções na alimentação como um prêmio. Né? Eu mereço para regular a emoção. Exato, eu mereço porque eu tô triste, eu mereço porque eu tô desmotivado, então eu vou comer um hambúrguer porque eu vou comer um chocolate porque eu tô ansioso, né? E então a tendência é que esse paciente que está mais letárgico, mais desmotivado, mais inativo, de ter uma prevalência de ganho de peso, de aumento de peso, em decorrência da depressão. Né, Lu? Acho que é importante dizer que não é que a obesidade causa depressão, ou que a depressão causa obesidade. Tem isso, tem uma correlação, uma maior predisposição, uma maior prevalência, né? Mas não que isso é uma relação de causa e efeito. Exato. Né? Mas tem vários estudos que já demonstram essa relação de uma forma muito clara. Muito clara. Né? E uma coisa que eu sempre falo, assim, tem profissionais de saúde nos ouvindo, né? Se tu tá com um paciente deprimido, tu deve monitorar o peso desse paciente, porque tu sabe que ele tem essa propensão, né? E da mesma forma, agora, o profissional que está com o paciente com obesidade, ele deve monitorar o humor desse paciente, porque esse paciente também tem maior risco de piorar o humor ao longo do tempo, né? E às vezes como consequências bem tardias, assim, sabe? Não vem junto com o primeiro diagnóstico, mas tu vai ter esse diagnóstico aí ao longo do tratamento. Sim. A gente diz, né, já é difícil para uma pessoa sem, né, um diagnóstico ir lá se exercitar, né, cuidar da alimentação. Imagina para quem tem o diagnóstico. Exatamente. Então, se torna muito mais difícil. Então, por isso que a gente fala quanto que é importante a gente ter consciência do que a gente faz no dia. Do que tem na sua geladeira, né? Do que tem no ambiente, das pessoas, né? O quanto que tem pessoas... A rede de apoio ajuda, em certo sentido, nisso também, né, Lu? Acho que tudo colabora. Com certeza. Falamos bastante disso no nosso episódio, né? Falamos bastante. E a Jéssica participou com a gente de mudança de hábitos. A gente sabe que sempre é muito difícil, né? É muito difícil, é muito difícil. E também, Lu, tanto no transtorno depressivo quanto no transtorno bipolar, também tem uma relação na questão do medicamento, né? Assim, né? De medicamentos que, claro que às vezes o psiquiatra não tem, pelo diagnóstico, pela situação do paciente, como prescrever medicamentos que não causam, né? Não é o medicamento que causa ganho de peso, né? Mas provoca como um efeito colateral, isso. Mas também tem casos onde o medicamento, sim, antidepressivos, estabilizadores de humor, né, que provocam esse aumento de peso, mas aí entra também algo importante que a gente precisa tratar, o transtorno, né, a gente muitas vezes tem que passar aquele medicamento, mas aí entra o trabalho mais multidisciplinar também, de um acompanhamento nutricional, do exercício físico, né? Que eu vejo que isso é um tripé importante não só para obesidade ou para sobrepeso, mas também para qualquer transtorno psiquiátrico, né? Com certeza. Eu acho que isso aí do medicamento, primeiro, é a gente também desestigmatizar um pouco, né? Porque tem gente que tu vai prescrever um antidepressivo e ela já fica assim, mas isso aqui não vai me aumentar peso. O ganho de peso com antidepressivo costuma ser muito pequeno, tá? Geralmente menor do que 5% do peso corporal da pessoa. Então, quer dizer, se uma pessoa tá lá com 100 quilos, ela vai ganhar no máximo 5 com o uso de antidepressivo. Então, quer dizer, não foi o antidepressivo que causou uma obesidade nessa pessoa, tá? Estilo de vida. E a maioria, para dizer pra vocês, a maioria é menos ainda que isso, tá?
Agora, nós temos lá estabilizadores de humor, antipsicóticos, aí sim, são classes que podem elevar, às vezes até mais do que 7% aí o peso corporal, tá? Mas hoje, felizmente, a gente tem alternativas que têm impacto mais neutro ou até, às vezes, que ajudam a perder peso, né? Então, antidepressivo mesmo, a gente tem estudos mostrando que a bupropiona é um antidepressivo que normalmente está associado à perda de peso, tá? E a gente tem vários de efeito neutro. E isso eu acho uma coisa importante a gente trazer, gurias, porque até pouco tempo atrás as pessoas só se preocupavam com o transtorno mental. E aí a parte de ganhar peso ficava assim, negligenciada. Tipo, azar se ganha o peso. O importante é a gente tratar a questão psicológica, psiquiátrica. E hoje não. Como a gente sabe que a obesidade está ligada aí com o surgimento nesse paciente de diabetes, doença cardiovascular, dislipidemia, né? Um monte vai acabar reduzindo a expectativa de vida do paciente. Hoje a gente olha para isso com muito mais cautela. Então, tipo assim, poxa, esse antipsicótico aqui tá aumentando o peso, quem sabe a gente troca, né? Então, assim, tem possibilidade. Claro que às vezes não tem o que fazer. Às vezes é aquele que funcionou e só aquele tá bom. Né? Mas existem situações em que é possível, sabe? Eu já tive diversos pacientes em que a gente fez trocas, em que a gente associou tratamento para obesidade simultaneamente e melhorou, né? Então, assim, tem o que fazer, né? Claro, com certeza, com certeza. Próxima pergunta. Próximas, acho que é 4, né, Fê? Eu acho que a Lu já respondeu a relação entre obesidade e depressão, né? A perda de peso pode melhorar os sintomas depressivos? Esse estudo foi bem legal. É uma revisão sistemática, tá? O que eles queriam ver? Se a perda de peso resultante da restrição calórica, tá? Então, não eram pacientes que utilizaram medicamentos, era restrição calórica, se melhorava os sintomas depressivos. E eles viram que sim, que na maioria dos estudos incluídos nessa revisão, os scores de depressão foram melhores naqueles pacientes que perderam peso através da restrição calórica. Então, a gente sabe que hábitos de vida podem melhorar. E aí, vamos puxar um gancho, já antecipar uma pergunta. Exercício, né? Saiu uma revisão sistemática, meta-análise este ano. Se foi esse ano? Que a gente recém começou 2024, talvez seja 2023 ainda. Mostrando que o exercício físico tem um impacto moderado nos sintomas de depressão, muitas vezes muito similar a alguns medicamentos, tá? E a psicoterapia, então tu vê que assim, é forte, associação forte, né? Mas o mais interessante para mim desse estudo foi que eles mostraram que quanto mais intenso é o exercício, maior a resposta em reduzir sintomas depressivos. Então, quando a gente vai orientar o paciente lá a fazer exercício, vamos orientar também que ele faça exercício de intensidade mais alta, tá? Outra coisa que eles viram ali, eles mostraram, né, quais eram os esportes que mais tinham reduzido, então, sintomas depressivos. Era caminhada, jogging, que eles falam que seria um estado entre o caminhar e o correr, seria uma corrida leve. O jogging, yoga, musculação e dança. E aí, eles fazem, né, no final, uma análise e falam assim, não é só o exercício, provavelmente, que tá ligado com essas melhoras. Se a gente for analisar, né, um por um ali, caminhada, geralmente o paciente faz em lugares com natureza, e a gente sabe que natureza reduz níveis de estresse. Yoga, quando o paciente faz, geralmente ele faz o quê junto? Mindfulness. Então, pode ter uma influência do mindfulness. Quando ele faz uma musculação, ele interage com outras pessoas. Então, tem a questão de interação social. Então, assim, provavelmente também essa resposta ao exercício, ela seja multifatorial. Tem mais coisas envolvidas aí, além a diminuição do estresse, né, Lu? Porque a gente entende que o estresse é o pai de todas as desregulações e é a principal causa também da depressão, né, Fê? Exato. Então, a gente tem que... Tudo isso diminui o estresse. Exercícios físicos, a questão da socialização, né? Enfim, fazer coisas que se aproximem dos seus valores, né? Tudo isso reduz o estresse e aí ajuda muito no tratamento da depressão, obesidade. A gente não pode deixar de falar do estresse, que é algo bem pontual, né? Bem importante. O estresse crônico, né? Leva à ansiedade, a pessoa muito ansiosa se deprime, né? Então... Estilo de vida também sedentário, né? E hoje, né, gurias, quase que quem que não é estressado? Nossa. Pois é. A gente diz que em certo nível de estresse tá bom, mas hoje em dia as pessoas, eu me apavoro até em relação aos meus pacientes, é um estresse crônico. A pessoa não se dá por conta. A vida é assim, no meu trabalho, tá tudo certo. É a síndrome do sapo fervido, vocês já ouviram essa? Não.
Se tu pegar um sapo, tá? E tu colocar ele dentro da água, em temperatura ambiente, tu ligar o fogo, ele não sente que a água tá esquentando e ele morre ali dentro. Meu Deus. Se tu pegar o mesmo sapo e em vez de tu colocar ele na água em temperatura ambiente, tu jogar ele na água fervendo, ele pula pra fora. Ele se dá conta que aquilo ali faz mal. Então a gente fala a mesma coisa do estresse, porque se tu tá submetido a um nível de estresse que vai crescendo aos pouquinhos, tu não percebe. Quando tu vê... Te adapta ali também no ambiente. Né? Tu vê, tu não tá uma crise de ansiedade. É um burnout, é É, uma coisa assim, uhum. entendeu? Então, eu gosto muito dessa analogia do sapo. Perfeito, E aí é muito mais difícil depois de tu ter melhora no tratamento. Quando tu tá num nível de estresse que o copo já transbordou, né? Muito tempo se estressando, o nosso cérebro fica muito bom em se estressar. A gente diz, né? É hábito. Ele habitua a ser ansioso, ele habitua a ser estressado, ele habitua a ser depressivo. Né? Aquela coisa, eu tô depressivo, então eu não vou sair de casa, então eu não vou fazer nada. Por isso que aí vem a ativação comportamental, né? Mas que é muito difícil também de engajar os pacientes na ativação comportamental, não é assim. A gente tem que ter todo um entendimento que tem que ter tempo, conversa, relação terapeuta-paciente. Porque assim, ele não quer. Ele precisa se expor a contingências, né, reforçadoras, né? Porque senão a tendência... Criar um repertório comportamental que vai favorecer ele também. Ele vai poder limpar as lentes e dizer, tá bom, consigo. As pessoas gostam de mim. Né? Sentir coisas diferentes pra fora. Então isso é bem interessante também. Legal. Bom, a gente acabou de falar, né, do exercício físico, se ele pode ajudar, né, a combater a depressão. Eu diria que o exercício físico, ele ajuda a combater quase que tudo. Qualquer situação da vida, né? E também falando um pouquinho do transtorno bipolar, né, Jéssica? A relação também do transtorno bipolar com a obesidade. O transtorno bipolar, ele é um transtorno mental e que a gente fala que tem os dois polos, né? O polo depressivo, que é um transtorno de humor. Quando a gente fala da depressão, é um transtorno de humor unipolar. E quando a gente fala do transtorno afetivo bipolar, a gente apresenta episódios de depressão e episódios maníacos ou hipomaníacos, né? Na mania, é aquele paciente que está super eufórico ou irritado, né? A irritabilidade está muito presente, a agitação, o pensamento acelerado, a euforia, aquela sensação de poder, né? Da impulsividade, da impulsividade, e a depressão, né? É aquele outro polo, o paciente mais desmotivado, triste, lentificado, com anedonia, que é aquela, né, perda de prazer nas atividades do dia a dia, e aí a gente também está falando num episódio da mania, eu vejo pacientes com mania também pela impulsividade, aí entra também uma relação com a comida, que é uma relação muitas vezes disfuncional, porque a gente fala da fome emocional, né? Da mesma forma na depressão, né? E a depressão, ela é uma doença muito heterogênea, né? Tem diversos tipos de depressão. Tu pode dar deprimida num humor triste, um humor desmotivado, mas ao mesmo tempo tu pode estar com depressão e não ter uma desregulação no humor, mas sim na anedonia, né, na perda de atividade, de prazer em fazer as atividades, né? Então a depressão, ela é muito heterogênea, e assim como a bipolaridade, né? Porque a mania, ela se apresenta de diferentes formas, né? De diferente intensidade. Com certeza. Né, Jéssica? Com certeza. Aí tem a hipo e a mania, né? E a gente tem que entender, né, diferenciar o que é alteração emocional, né? Que é a gente um pouco mais triste, né? Um pouco mais, daí depois um pouco mais eufórico, do que quando aquilo se perpetua. Então, a depressão é a tristeza em perpetuação, né? Durante muito tempo. E a mania é a euforia quando ela se perpetua durante muito tempo. Então, claro que tem um período aí, né? Geralmente, o paciente bipolar, ele não vai ter toda hora altos e baixos, não. Vai demorar para ter altos e baixos, nem sempre, né? E, geralmente, ele vai estar eutímico. Geralmente, ele vai estar eutímico. Vão ter esses altos e baixos, dependendo da situação que ocorre na vida dele. Os gatilhos. Então, daqui a pouco, perdeu o emprego. Alguém morreu importante, né? Então, dependendo da situação, né, um gatilho pode abrir um quadro depressivo ou abrir um quadro maníaco. Sim, eventos mais traumáticos, né? Jéssica, tu estava falando da estabilidade, né, da alteração emocional.
A alteração emocional, ela é esperada na vida de todos nós. Importante, né? Às vezes eu acordo bem, feliz, acontece alguma notícia, eu fico triste, mas isso não interfere no meu cotidiano, nas minhas atividades, né? Então, a alteração, ela faz parte. O problema é quando a gente tem uma estabilidade em algum polo, né? Seja no humor, né, mais deprimido, ou na euforia. Os prejuízos, né? Isso. As pessoas confundem muito também transtorno border, TDAH e bipolar. Então, a gente diz que o bipolar é um camaleão, assim, né? Ele se disfarça e a gente precisa... por isso que o psicólogo ele precisa olhar muito com cuidado para a história de vida do paciente. História de vida, questão medicamentosa também, né? Daqui a pouco tu vai dar um antidepressivo, somente um antidepressivo para o bipolar. Pode ser que ele tenha uma virada e aí a gente vai conseguindo identificar melhor o diagnóstico, né? Não é só assim, o paciente chegou e a gente já viu que é bipolar. E claro, né? Hoje em dia, eu acho que é importante a gente olhar o DSM, né? Mas, além disso, acompanhar o paciente com o tempo. Ver o que tu usou já de medicação, né? Como é que tá o teu ambiente, há quanto tempo tu vem sentindo isso. Né? Eu acho que essa é a melhor maneira, assim, né, da gente entender isso. Certo. Lu, assim, na tua experiência, né, é comum pacientes com um transtorno bipolar estarem acima do peso? É muito comum, gurias. Tem estudos que mostram que quase 70% dos pacientes com transtorno bipolar que buscam ajuda estão acima do peso. 70%? Quase 70%. Nossa. Tá, tem um estudo que mostrou 68% dos pacientes que procuram, os que procuram, tá? Os que procuram atendimento estão acima do peso. E como tá muito ligado. Muito ligado, realmente muito ligado. E aí toda aquela questão que a gente já falou, né? Por quê? Falando de novo, por quê? Bom, tudo aquilo que a gente falou na primeira resposta da obesidade e depressão, né? Então, todos os links fisiológicos, mas a questão de hábito de vida, a gente sabe que, assim, muitos pacientes com bipolaridade, eles bebem muito, e aí tem a questão calórica do álcool, né? Perfeito. Eles estão comendo alimentos mais densamente energéticos, até pela questão do hipercortisolismo funcional, tá? Que aumenta o apetite por alimentos mais densamente energéticos, tá? E a gente tem, eles ficam mais sedentários e ainda tem a questão dos medicamentos associados, que às vezes aí fecha o combo, né? Sim. Tu vê, né? O lítio é uma medicação que é para controlar ali a questão do ciclo circadiano, né? Quando a gente fala de transtorno bipolar, eu acho que uma das coisas mais importantes é o ciclo circadiano, ver se está regulado do paciente. O lítio, ele faz essa função, eu não sei quanto que o lítio ganha peso ou não, tem essa questão de... Ele não é dos estabilizadores, ele não é o mais associado. Dos estabilizadores mais associado é o ácido valproico. Ah, sim. Então, precisa, quando a gente fala, né, quanto que precisa cuidar do ciclo circadiano, da rotina. Rotina, acho que essa é a palavra, né, gente? Rotina, dormir bem, se alimentar bem. E óbvio, quando a gente fala assim, parece, nossa, Jéssica, mas não é fácil. Quando eu falo isso para meus pacientes, ou até mesmo no Instagram eu trago, por que não está sendo fácil hoje? Talvez porque você esteja muito desregulado. Né? Há quanto tempo vem nessa falta de rotina? É difícil. São hábitos que precisam ser criados e precisa de tempo. Né? E precisa fazer sentido. Aqui a gente traz muito isso, né, Fê? Tem que fazer sentido. E como é que faz sentido? Primeiro eu vou entender o porquê disso. Eu preciso estudar, eu preciso ver por que eu vou fazer isso. Daqui a pouco minha médica vai me falar, minha psicóloga vai me falar e vai fazer sentido. Porque senão eu não vou fazer. Por que eu vou? Né? Então, o ciclo circadiano ajustado, né, regulado, é um dos principais. Principalmente o sono, né? Se a gente fala de bipolaridade, a gente sabe que todas essas questões, assim, reduzem as exacerbações, né? Sim. Exatamente. E o bipolar, né, num episódio mais maníaco, ele também fica muito acelerado, muito agitado, e isso interfere muito, até ele dorme menos, né? Reduz a necessidade de sono, né? É muito comum isso no bipolar. Uma das coisas que a gente sempre fala é regular o sono, né? O bipolar precisa estar com sono regulado. E quando o sono não está regulado, também tem uma influência, uma interferência na impulsividade, né? A gente fica mais impulsivo, com necessidade de alimentos mais calóricos, né? Aí é questão de privação de sono, né? O que a gente sabe de privação de sono, a gente sabe que o paciente privado de sono, ele aumenta a ingesta calórica no dia seguinte, em torno de 300 calorias a mais, muda a predileção do paladar, que busca alimentos mais doces, mais gordurosos. Então, tudo isso acontece, tá? Porque às vezes o paciente, fiquei pensando no paciente bipolar, às vezes ele tá tão eufórico, né, que ele perde a fome. Né? Sim. É quase o contrário, né? Assim, ele perde a fome, ele fica tão eufórico, querendo fazer várias coisas, vários projetos, comprar
aquela coisa absurda que ele nem tem como comprar. E então ele fica completamente eufórico e não vem a fome, entende? Às vezes acontece isso também. Mas tem para os dois lados, eu acredito. Sim. Lu, quais os fatores que contribuem para a ocorrência... Bom, já falou. Uma pergunta também aqui, né, Lu? Acho que tu também já falou. A culpa é dos remédios? Essa é interessante, tá? A gente falar para separar um pouquinho. Porque, assim, teve um estudo italiano que o objetivo deles era ver quantos por cento dos pacientes com bipolaridade estavam acima do peso antes de iniciar tratamento medicamentoso, para que a gente não pudesse dizer que foi do remédio. E era 41%. Então, é isso que eu estava dizendo. A gente já sabe que elas compartilham, né, características em comum. Então, nem sempre vai ser, ganhou peso porque utilizou o remédio. Bem pelo contrário, gurias, eu vou dizer para vocês que eu já vi paciente que quando estabilizou, quando entrou o estabilizador de humor, ele conseguiu perder peso. Ele ficou estável. Né? Ele teve condições de fazer. Condições de fazer dieta, condições de fazer exercício, coisas que ele não tinha antes. Porque ele fica mais regulado também, né? Para poder ter essa consciência, para poder vir essa vontade de fazer coisas por ele também. Então, assim, não é uma regra, entendeu? Mais uma vez falando, os remédios são muito estigmatizados. Sim. A gente tem remédios que aumentam mais o apetite. A gente tem remédios aí, né? A gente tem antipsicóticos que, inclusive, aumentam resistência à insulina, dão dislipidemia, entendeu? Dão um aumento de glicose. Tem. Mas também tem outros com um efeito neutro, tanto sobre o peso quanto para essa questão metabólica. Então, a gente tem alternativas, entendeu? Hoje melhores do que era antigamente. E Lu, como médica, assim, uma curiosidade, tu tem acaba tendo um olhar bem sistêmico para o paciente numa avaliação, né? Assim, histórico de vida, clínico, aspectos emocionais. E a consulta da obesidade, ela é muito parecida com a de vocês, né? Porque eu tenho que entrar a fundo na vida do paciente, eu tenho que entender tudo que está acontecendo ali. E normalmente o paciente que ganha peso, ele tem uma história por trás do ganho de peso. Exato. Sim. Né? Raramente é aquele caso, claro que tem, aquele paciente que diz assim, desde que eu me conheço por gente, eu tô acima do peso, né? Desde criança eu já lutava e minha mãe já me levava na nutricionista e tal. Mas tem outros que não. Tem outros que chegam com uma história pronta. Aconteceu tal coisa na minha vida e desse dia em diante eu comecei a comer mais, fiquei mais sedentária e aí ganhei peso expressamente. Então a gente tem que ouvir, né? Sim, ouvir o fundamental. paciente. A escutativa. Porque hoje em dia não é qualquer médico que para ouvir, que dá atenção pro paciente, que fica ali, sei lá, meia hora, 40 minutos com o paciente, querendo saber da história de vida dele, se aprofundar, né, Lu? Então, com certeza, esse é um diferencial do teu trabalho, porque não são todos. Que tem esse olhar integral, assim, holístico, né, sistêmico. Com certeza. Difícil. Bom, então por que é importante tratar a obesidade nos pacientes com transtorno bipolar? Essa pergunta é muito boa, né? Porque quando a gente fala de doença psiquiátrica, as pessoas às vezes ficam pensando assim, então a mortalidade dessa pessoa é por suicídio? E no caso da bipolaridade, a maior causa de morte dos pacientes é doença cardiovascular, tá? Eles são pacientes que têm uma sobrevida menor do que os pacientes sem bipolaridade, tá? E essa questão da doença cardiovascular, ela incide em pacientes mais jovens e eles acabam aí podendo, né, ter essa possibilidade de vir a óbito por uma doença cardiovascular 10 anos antes do que os pacientes que não têm bipolaridade. Nossa. Então, tu entende por que a gente tem que tratar a obesidade desses pacientes? A gente não pode fazer vista grossa e não, mas agora, né, tá com bom remedinho aí para a parte psiquiátrica e vamos deixar a obesidade de lado. Não tem mais, gurias, deixar a obesidade de lado. A gente tem dados, né? Sim. E eu acho que hoje em dia, né, a Lu tá falando um pouco disso, agora me veio em mente, quanto que tem uma conversa, um diálogo aí no meio das mídias sociais, da questão da obesidade, de que aquela coisa de não tem problema, eu sou assim e tal. Então, acho que é importante a gente também falar dos problemas, que é uma doença, que é grave, né, que a gente precisa tratar, que muitas vezes não é só obesidade, muitas vezes é obesidade com depressão, né, e as pessoas não sabem disso. Então, entender que é preciso falar sobre isso. Né?
Com certeza. Com certeza. E isso aí, de não fazer a vista grossa, né? Isso. Tratar como doença. A gente tinha antes aquele conceito assim, falava, mas eu posso ser um obeso saudável. Isso. E hoje a gente sabe que assim, bom, tu pode até pegar um paciente no momento em que ele está só acima do peso, digamos que ele está com a pressão boa, com os exames laboratoriais todos bons, mas eu sempre digo 2 coisas. Primeiro, a primeira pergunta é, até quando? Tá? Então, assim, 5, 10 anos, alguma coisa ele vai desenvolver, tá? E a segunda questão é a parte do articular e herniação, e joelho, e quadril. Isso aí, por melhores que sejam todos os exames, essas áreas estão sempre sofrendo por sobrecarga, né? Nunca é só uma coisa, né? Não. Sim. E Lu, como trabalhar assim, né? Como é que é a tua forma de atuar com esse olhar mais multidisciplinar? Eu acho que em relação a tratamento de obesidade, a primeira coisa é a gente tirar o preconceito do tratamento, né? As pessoas adoram dizer assim, é só fazer dieta e exercício. Sim. Não é só fazer dieta e exercício. A gente tem hoje, a gente sabe muito de um conceito que se chama set point hipotalâmico. Vocês já ouviram falar disso? Não. Então, assim, explicando bem, tá? De uma forma bem tranquila, assim, para todo mundo poder pegar. Uma vez que tu atinge um peso mais alto, o teu hipotálamo entende esse peso mais alto como sendo o peso ideal. E nunca mais volta a ser o peso mais baixo, tá? Exceto gravidez e lactação, tá, gurias? Então, assim, a mulher ou um homem, fora da época reprodutiva ali, de gestação e lactação, atingiu um peso mais alto, o hipotálamo entende esse peso como sendo mais alto e nunca mais vai setar para baixo. E aí, quando tu vai e começa uma dieta, o que o corpo faz para te defender da perda de peso? Para cada 5 quilos de peso que tu perde, o hipotálamo aumenta mais ou menos a tua fome em 500 calorias por dia. Nossa. Meu Deus. E ele ainda reduz o teu gasto de energia. Então, as pessoas precisam entender que a fisiologia, como eu falei, a história natural da obesidade é retornar o peso. É essa história que o paciente conta do efeito sanfona. É essa história natural da doença por causa desse set point hipotalâmico. E aí que entra a questão dos medicamentos ou da cirurgia bariátrica. Porque aí a gente consegue suprimir esse apetite que iria aumentar em vigência da queda de peso. Tá? Então, a primeira coisa é as pessoas abrirem as suas cabeças e entenderem que é muito difícil tratar a obesidade sem medicamento associado à dieta e ao exercício. E também não é só medicamento sem dieta e exercício, tá? É o combo, é tudo junto, tá? A gente diz que para o paciente bipolar é muito importante, é fundamental, na verdade, a medicação, né? Sim. Tem que ter a medicação, tem que utilizar. Não tem como não. Não tem como não. Mas precisa também de rotina, né, que nem eu falei, né, para diminuir o estresse, para regular esse eixo do estresse. Né? Então, para os meus pacientes, eu sempre, né, quando chega um paciente novo, eu sempre peço exames para ver como é que tu tá, como é que tá a tua rotina. Pergunto sempre da rotina, porque aí o resto, né, que eu digo, tem esse tripé, que é o sono, alimentação e atividade física. Mas eu não tô fazendo. Ok, não tem problema. A gente vai conversando a respeito disso, né? A gente vai procurar algum esporte que tu goste, alguma coisa que tu precise. Mas eu digo, né, que no nosso agora, né, na nossa clínica, eu sempre viso passar para o paciente a importância disso. Porque eu acho que o resto fica mais fácil, né? O resto, assim, o que vem surgindo de dificuldades na vida, as questões mais, enfim, né, de relações, tudo vai facilitando se tu tem esse tripé regulado, ajustado. Exatamente. Enquanto também nós, né, psicólogos, a gente também precisa ter um olhar para avaliação clínica de saúde do paciente, um olhar e uma compreensão, né, Lu? Porque muitas vezes a gente fica muito mais voltado às questões mais emocionais, comportamentais do paciente, só que a gente não deixa de ver o histórico, né, a situação clínica, hormonal, metabólica, né? Bom, se o profissional de psicologia muitas vezes não entende, bom, mas tem um profissional, aí está a equipe multidisciplinar, né? Porque eu vejo muitos colegas que às vezes não têm esse olhar clínico, assim, né? Eu ainda digo que eu acho importante o psicólogo saber disso. Exato. Ele precisa saber, né? Porque ele tá ali com o paciente toda semana. Né?
Então, ele precisa entender. É quem mais vê o paciente, né? São vocês, são os Exato, psicólogos e psiquiatras, exato. são quem mais vê o paciente. Eu vejo uma vez por mês meus pacientes, Sim, vocês veem uma vez por semana, né? Exato. Então, você tem chance de contar mais coisa pra vocês, certeza, né? Com certeza. Exatamente. Por isso que é importante a gente entender. Porque, por exemplo, quando o psicólogo não entende sobre, né? Aí fica só nessa questão mais de técnica. Mas aí o paciente não vai pra frente. Por que ele não vai? Porque não tá dormindo Tem bem. coisas simples, né? Tipo isso, privação de sono. A privação de sono pode dar sintomas semelhantes a uma crise de ansiedade e depressão. Exato. Sim. Às vezes o paciente acha que ele está tendo uma crise de ansiedade, acha que ele está deprimido e, na verdade, ele só está privado de Exato. sono. Então, se a gente não começar no básico, Uhum. que é os hábitos de vida, e isso, tu estava perguntando como que eu trabalho, eu sempre indago sobre isso tudo, né? Eu sempre faço todo o repertório alimentar, vejo como é que o paciente está se alimentando, vejo o que ele faz de exercício, vejo como é que está o sono, vejo a parte de estresse, né? E aí, a partir dali, eu consigo ver assim, bom, de onde é que está vindo o problema que nós temos hoje, Sim, né? sim. E a partir dali a gente começa os ajustes. Exato. Mas é no básico, né, gurias? É no no básico. básico que começa. É o básico que muitas vezes não é Não é feito. É. Não é feito. Porque é gente faz. difícil. Porque eu digo, né? Não é simplesmente agora eu quero dormir mais cedo, eu vou dormir mais cedo. Não. Tá tomando café depois das 3, tu não vai dormir cedo. Então, a gente precisa se ajustar. Por isso que eu digo, a gente precisa entender ou ter um profissional que entenda sobre para nos explicar para fazer sentido. Porque não é simples, né? Não é simples. Ir pra academia, eu digo, não, simples. Não é que nem pegar uma Na água e tomar. verdade, Jéssica, é simples, mas não é fácil. Exato. Isso, não é fácil. É Exato. simples, mas fácil não é fácil. Não é não fácil é. de implementar e muito menos de manter. Exatamente. Às vezes, Manter, eu digo que é uma coisa bem complicada, acho né? que a constância é o maior desafio, né? Uhum, Dos hábitos. uhum. Iniciar, Porque muitas se vezes a gente tá fosse- empolgado, motivado. Exato. Se Depois- fosse assim, coisas que tu dissesse, isso aqui tu vai fazer a curto prazo. São 4 semaninhas sem comer açúcar, sem beber álcool. Tá, qualquer um faz. Agora fala assim, vê se o resto da vida. Pega um diabético meu, assim, né? Que vou dizer, a partir de agora, né? Tudo isso aqui o senhor vai ter que fazer. Ele olha e diz assim, tá, eu faço um mês, eu não vou aguentar fazer isso 30 anos. A importância da dieta também mais flexível, né? Claro. Porque Sim. se tu restringe tudo, também não tem como, né? Para ser sustentável Exato. também. A pessoa fica frustrada e larga fora e... Uhum. Bom, Jéssica, alguma não coisa, sei se será? tu tem mais alguma contribuição, mais alguma pergunta. Eu, nas minhas anotações, né? Acho que era eu acho que era Isso. isso. Lu, não sei se tu tem mais alguma coisa a acrescentar, contribuir. Acho que eu falei também Falou tudo que eu bastante. tinha assim trazido. Eu falo um pouco, né, gurias? Não, mas foi ótima. Eu acho que eu trouxe também tudo que eu queria dizer, sim. E ressaltar aqui para o pessoal que é muito importante o trabalho multidisciplinar, então procurar um psicólogo, nutricionista, né? Aqueles pacientes que precisam, que estão precisando de ajuda, né? Psiquiatra, endocrinologista. Então, esse trabalho multidisciplinar vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Professor de educação física. Eu sei que muitas pessoas não têm condições, mas a gente sempre diz assim, tem um vídeo no YouTube, tem um profissional sério que vai levar uma informação séria para o Instagram. Então, eu acho que isso é tudo muito relevante. Hoje não tem o que não se encontra, né, Exato. gurias? Na É. verdade, a informação, ela está ali. Só tem que Exato. procurar. Exatamente. Mas a gente tem informação de graça sobre absolutamente tudo. Exatamente. Se tu te dispuser a procurar, tu vai encontrar. Tu tem a melhor informação disponível aí. Tem a melhor e por outro lado, tem os picareta, né? Tem pessoas que postam sim. coisas, então a gente tem que ter esse Tem que cuidado. Esse filtro. A dificuldade é essa. Eu te diria, tem tudo, mas a dificuldade é selecionar o que é bom, o que não é bom, né? Perfeito. Exatamente. Lu, te agradecemos Gurias, mais imagina, uma vez foi um pela tua prazer. presença, pela tua participação, pela contribuição. A gente sabe que a tua agenda é muito, muito concorrida, então, nossa, é uma honra te ter aqui. Imagina. Muito obrigada pelo tempo que tu dispôs. Imagina, gurias, foi um prazer. Obrigada. Então tá, gente. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Beijão.